É 1347. Navios vindos do Oriente chegam aos portos do sul da Europa. Em Messina, na Itália, tripulações inteiras já estavam mortas ou morrendo. Corpos abandonados, o cheiro da morte espalhado pelo ar, e junto com eles, algo invisível começava a se espalhar. Pessoas adoecem rapidamente. Febre alta, fraqueza, dores intensas. E em poucos dias, estavam mortas. Entre 1347 e 1351, a Europa mergulha em um dos períodos mais sombrios da história, a Peste Negra. Cidades como Florença, Paris e Londres entram em colapso. Ruas vazias, casas fechadas, corpos sendo removidos diariamente. O mundo parecia estar acabando. E é nesse cenário que uma figura começa a aparecer, vestida como algo que não parece humano, chamada apenas quando tudo já estava perdido. Mas afinal, quem eram os médicos da peste? Eles realmente tentavam salvar vidas ou apenas fingiam saber o que estavam fazendo? Eu sou Emerson Azeredo e seja bem-vindo. E hoje você vai entender quem realmente foram esses homens. Durante os grandes surtos entre 1347 e 1351, período conhecido como a Peste Negra, cidades inteiras entraram em colapso. Locais como Florença, Paris e Londres viram suas populações serem reduzidas drasticamente. Não havia explicações científicas, não existia cura, não havia controle, e foi nesse cenário que surgiram os chamados médicos da peste. Mas existe um detalhe importante. Nem todos eram realmente médicos. Alguns tinham formação, mas muitos deles não. Com a doença se espalhando, médicos experientes fugiam. Isso criava um vazio. Então, surgiam jovens sem experiência, estudantes e até oportunistas. Em Paris, por volta de 1350, já havia falta extrema de profissionais qualificados. Para alguns, a peste era uma oportunidade, mas o risco era constante. Contato direto com a doença e a alta chance de morte. Quando eram vistos nas ruas, significava uma coisa: a doença estava próxima. Médicos da peste eram contratados oficialmente pelas autoridades. Durante surtos do século XVI, cidades italianas começaram a formalizar esses contratos. Em Florença, no ano de 1527, durante um novo surto, autoridades registraram a contratação de médicos específicos. Um dos nomes documentados é Matteo Fu Angelo. Ele foi contratado com obrigações claras: visitar os infectados, registrar sintomas e mortes e permanecer na cidade até o fim da epidemia. Ele não podia fugir, mesmo sabendo do risco. Esses contratos definiam salário, duração e regras rígidas. Os médicos se tornavam parte de um sistema de crise. O trabalho desses homens ia muito além de tentar curar. Eles estavam em casas onde o ar era pesado e o silêncio era quebrado por respirações fracas. Observavam os doentes, sem tocar. Febre alta, fraqueza, inchaços dolorosos. Também registravam mortes. Cidades como Veneza e Milão mantinham registros detalhados. Eles orientavam quarentenas. Casas eram fechadas, famílias isoladas, portas marcadas. Era uma tentativa de conter algo fora de controle. E muitas vezes eram os últimos a ver alguém com vida. Sem entender a doença, testavam métodos, e muitos pacientes se tornavam cobaias involuntárias. A peste não era compreendida, e por isso os tratamentos eram baseados em uma ideia simples. O problema estava no ar, ares corrompidos, e era isso que tentavam combater. O paciente, já fraco, mal conseguindo se manter consciente, era submetido a sangrias. Uma lâmina cortava a pele e o sangue escorria lentamente, enquanto o médico observava, em silêncio. Em outros casos, sanguessugas eram colocadas sobre o corpo
Elas se fixavam e começavam a sugar o sangue, sem parar. A ideia era remover o mal, mas o corpo ficava ainda mais fraco. Em alguns tratamentos, sapos vivos eram pressionados sobre os bubões. A pele já inchada, escura, dolorosa, recebia o peso do animal. Acreditava-se que ele absorveria a doença, mas tudo o que restava era dor, em um estado ainda pior. Os bubões também eram cortados. A lâmina pressionava e abria a pele, tentando liberar o veneno. Mas isso deixava o corpo exposto, ainda mais vulnerável. Alguns médicos utilizavam substâncias como mercúrio, misturas fortes aplicadas ou ingeridas. Prometiam a cura, mas causavam envenenamento. Em certos casos, fezes eram aplicadas sobre feridas abertas, na tentativa de extrair o mal, mas o resultado era inevitável. Mais contaminação, mais dor e mais sofrimento. Nem todos os tratamentos eram físicos. Alguns pacientes recebiam amuletos, objetos presos ao corpo, como proteção invisível, em meio ao medo. Aquilo era a esperança. Muitos desses tratamentos não apenas falhavam, eles aceleravam a morte. Mas é importante entender, esses médicos não estavam tentando matar, eles estavam tentando ajudar, em um mundo onde ninguém entendia o inimigo. No ano de 1619, na França, um médico chamado Charles Delorme tentou criar uma forma de proteção. Ele era médico da corte e enfrentava o mesmo medo que todos. A solução? Um traje completo, o corpo totalmente coberto, roupas pesadas de couro, luvas, botas, tudo fechado, e a máscara longa e em formato de bico. Dentro dela, ervas e flores secas, além de diversas especiarias. O cheiro era forte e a ideia era simples: purificar o ar. Mas não era o suficiente. Os olhos eram protegidos por lentes de vidro e na mão uma vara, usada para examinar a distância. Evitar o toque era essencial para sobreviver. Aquela figura não parecia humana e onde ela aparecia, o medo vinha junto. Os médicos da peste existiram, e alguns foram documentados. Um dos nomes mais conhecidos é Nostradamus. Entre 1540 e 1550, no sul da França, ele atuou durante os surtos da doença, antes de se tornar famoso por suas profecias. Ele também enfrentou a peste, visitava doente, testava métodos, tentava conter algo que ninguém entendia. Mas um dos registros mais impactantes vem de Florença, no ano de 1527, durante um surto de peste. Um homem foi contratado oficialmente. Seu nome? Matteo Fu Angelo. Ele não foi apenas contratado, ele foi obrigado a permanecer. O acordo determinava que ele deveria visitar todos os infectados, registrar sintomas e mortes, acompanhar a evolução da doença. Mas havia uma condição clara: ele não podia sair da cidade, mesmo com o avanço da peste, mesmo com o risco constante de contaminação. Ele era obrigado a ficar. Um homem sendo pago para permanecer no centro da doença. Outro nome importante é Charles Delorme, como falamos anteriormente. No ano de 1619, ele descreveu o traje dos médicos da peste. Esses homens não eram lendas. Eles estavam lá, entre a doença, o medo e a morte, tentando entender algo que ninguém conseguia explicar. Alguns tentaram salvar vidas, outros apenas sobreviveram, mas todos marcaram a história.